Como vocês sabem, estou vereadora de Fortaleza, mas sou jornalista. E, gente, assim, tem me surpreendido, assim, a ingenuidade do brasileiro diante do jornalismo. É de causar angústia no meu coração, de ver, assim, como as pessoas são ingênuas ao ler notícias. E é sobre isso que eu queria fazer esse live. O nosso povo, assim, pode ser vítima, como eu coloquei aqui no título da live. Nós podemos ser vítimas até de perder a vida, sim, de uma imprensa porca, de uma imprensa bandida. Isso acontece não só no Brasil. A imprensa é feita por pessoas, governos são feitos por pessoas, partidos são feitos por pessoas. E muitas pessoas, naturalmente, se vendem, né? Tem diferentes regras morais. E o jornalista não está isento disso. Também é uma pessoa que está ali, tá? Existem interesses escusos em alguns veículos, em alguns grupos. E como, Priscila, que eu tenho que aprender, como que eu vou ler notícias sobre isso, eu quero falar hoje, tá, pessoal? Por que Bolsonaro foi tão odiado pelo sistema que está posto? Por que ele não ganhou o apoio dos partidos políticos? Por que ele não ganhou o apoio da classe artística? Por que ele não ganhou o apoio da classe intelectual? Por que ele não ganhou o apoio também da imprensa? Porque simplesmente ele disse que não ia negociar com o sistema que está posto, tá bom? Mas aonde eu quero chegar é nesse aqui, na imprensa. E agora nós estamos vivendo um momento, certo? Um momento onde houve uma quebra total de paradigma no jornalismo brasileiro. Por quê? Porque nós, o povo, colocamos lá na cadeira da presidência da República um homem que disse que não ia dar dinheiro para os grupos de comunicação. Ele falou isso desde o início, quando ele ainda estava despontando nas pesquisas. Ele falava para os jornalistas. Eles diziam: olha, é bom vocês torcerem bastante para que eu não chegue na presidência, porque quando eu chegar na presidência não vai ter dinheiro para vocês. Então, veja só. Então agora, qual é o interesse da imprensa? Eu falei do prefeito de Fortaleza, 35 milhões só no passado, só do que ele pegou emprestado. Dória, governador de São Paulo, ele agora, esse ano, certo? Só em 2019, ele anunciou 106 milhões para comunicação, publicidade e propaganda. 106 milhões. Como eu falei, governador do Rio de Janeiro também. E aí, gente, olha o que a gente começa a ver. Governadores agora, o que a gente tem na notícia nos últimos dias é de quê? De que alguns governadores estariam criando uma frente, ao que se parece, sob a liderança de João Dória Júnior, governador de São Paulo, que já deixa evidente seu desejo de pleitear a cadeira presidencial. Tudo bem, ele tem esse direito, é um direito de cada um de nós. E aí esses governadores estão se unindo contra o presidente Bolsonaro. Muitos governadores chegaram a organizar reuniões, né, para tratar de assuntos nacionais, sem convidar o presidente Bolsonaro. E o pior o que mais curioso, aonde eu quero chegar, é o que aconteceu ontem. Por quê? Gente, quem é autoridade, né? Quem é uma pessoa pública, exerce uma função pública, principalmente a autoridade de prefeito, de governador, tem que registrar na sua agenda oficial as suas reuniões para tratar de assuntos de interesse público. O que aconteceu foi que ontem, João Dória Júnior, governador de São Paulo, William Witzel, governador do Rio de Janeiro, Caiado e alguns outros governadores, mais 2 ou 3, se reuniram com o embaixador chinês para traçar soluções do combate a essa pandemia, etc. e tal, questões econômicas, de saúde aqui no Brasil. Por que essa reunião estava fora da agenda oficial? Por que essa reunião não poderia ser de conhecimento público? Eu pergunto para vocês, por que não? Olha o que está acontecendo. Notícia de agosto de 2019. Governador de São Paulo, João Dória Júnior, inaugura escritório em Xangai, na China.
com foco em acordos econômicos. Que tipo de acordo econômico o governador faz em Xangai, na China? Ora, vendendo São Paulo, privatizando empresas para a China. Priscila, qual é a grande gravidade disso? Gente, quando a gente fala em China, a gente está falando, não é como no Brasil, que, por exemplo, no Brasil eu falo, a C&A é uma empresa brasileira. Apesar de que a C&A nem é, né? Deixa eu pensar aqui, o Habib's. O Habib's é uma empresa brasileira. A Pague Menos é uma empresa brasileira. Quando eu falo na Pague Menos, por exemplo, eu falo de um brasileiro, né? Que com todo o seu time criou, construiu essa maravilhosa empresa brasileira. Estamos falando de pessoas livres, cidadãos, empresários, pessoas que têm suas liberdades de investir, de gerar riqueza, de empregar gente e tal, etc e tal. Pronto. Na China, não. Na China, quando a gente fala em empresa brasileira, empresa chinesa, a gente está falando da empresa do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês é dono de tudo. Então, quando Dória, governador de São Paulo, vem cá, tu, paulista, tu votou no Dória para ele representar os teus interesses ou o interesse da China? Para ele representar a pessoa que tem compromisso e está ali sendo pautada pelas leis brasileiras, como é o presidente brasileiro, ou pela China? Fora da agenda oficial se encontrarem, e agora escritório do governo de São Paulo lá na China. Deixa eu falar para vocês quem é o grupo do prefeito de Fortaleza, do PDT. Nosso prefeito faz parte do PDT, que é o grupo do Ciro Gomes. Se você entrar agora no site oficial do PDT, eles mesmos anunciam que quando Ciro Gomes, agora em 2018, eles anunciam que PDT se senta com o Partido Comunista da China para apoiar a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Como assim? Então por que o Ciro Gomes estava indo pedir voto a gente? Ele tinha que pedir voto a chinês. Ele não está assumindo o compromisso com o partido da China? Então o Ciro tinha que pedir voto lá em Xangai, tinha que pedir voto a chinês, não a nós. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo o que está por trás dos interesses de governadores que simplesmente estão agora muito mais preocupados de como podem agradar a China, de como podem fortalecer os acordos com a China, do que dar as mãos aos prefeitos, presidente da República, aos ministérios, a cada um de nós para enfrentar uma pandemia onde vidas estão em jogo. Priscila, tu começou falando sobre jornalismo. É aí onde eu vou chegar. Dinheiro que vem do... Se nós temos governadores, eu citei alguns exemplos, governadores que sentam com o Partido Comunista da China, certo? Para ouvir o que eles querem, qual é o interesse deles, e não do presidente brasileiro, certo? Esses grupos de comunicação que precisam do dinheiro do governador, eles vão falar pra gente o quê? Eles vão falar pra gente os interesses desses governadores. Que parece que os interesses não são fiéis a nós brasileiros, pelo que estamos vendo agora acontecer. E aí, eu venho falar de uma forma mais direta agora. Vocês lembram, há poucos dias atrás, uma fala de um jornalista da Bandeirantes falando de uma forma muito cruel contra o deputado Eduardo Bolsonaro? O deputado Eduardo Bolsonaro falou sobre acontecimentos a respeito do coronavírus que imputava culpa à China. E aí algumas pessoas concordaram, outras discordaram. A Band fez uma fala que ganhou muita repercussão contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Mas deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu quero que vocês entrem no Google e procurem acordo Band e China. A Bandeirantes, uma empresa que só vai para a TV aberta porque tem uma concessão. De quem é o poder? De quem é o poder? O que a nossa Constituição Federal diz? O poder emana do povo, o poder é nosso. Então, se a Band tem uma concessão, é porque nós demos a ela a concessão.
certo? De operar aqui no Brasil. E aí essa emissora faz acordo com China. Quanto será que a Band ganhou? Por que China? Por que não Estados Unidos? Por que não México? Por que não Austrália? Por que não Suíça? Por que China? Foi quem pagou mais? Vocês estão entendendo? Aí a gente escuta Bandeirantes, aí a gente escuta o governador, aí a gente não sabe ler notícia. Gente, para ler notícia, eu preciso entender quem está dando a notícia. Quem? Quem está dando a notícia? É a primeira coisa. Eu preciso saber quem fala, o que fala e como fala. Para que a gente possa construir ali, fazer as nossas ponderações e os nossos filtros. Se a gente, como povo, não libertar o brasileiro da ignorância... Olha aqui, gente, os dados que eu dei. 42% da população não consegue compreender um texto médio. 8% consegue. Só 8% consegue interpretar um texto. Aí você pergunta, como é que Bolsonaro, um homem de fala ríspida, um homem de fala dura, um homem de discurso impopular, quando a gente... Por que ele ganhou os votos de muita gente? Quando a gente vai ver o perfil do eleitor dele, a grande maioria do eleitor do Bolsonaro são de pessoas mais instruídas. Então, talvez o que tenha salvado seja esse pequeno grupo de pessoas que conseguem ter essa leitura, ter também confiado em um homem de palavras tão duras e tão impopulares. Tá bom?